e do outro pessoas conversando, olhando a paisagem e falando ao telefone. Cenas que poderiam ser diferentes caso o aplicativo WhatsApp não tivesse sido bloqueado temporariamente no Brasil desde a tarde da segunda-feira. Olha, a gente sente falta porque o Zap realmente 90% ou 80% ele ajuda, né? Mas tem seus benefícios, mas também tem os seus momentos que dificultam um pouquinho a vida do cidadão que não sabe usar. O senhor tem feito mais ligações de ontem para hoje? A gente tem usado agora mais ligações e voltado ao SMS, né? Catiane logo buscou outra alternativa para trocar mensagens com os amigos. Tipo o Messenger, o Telegram, para poder se comunicar. Não dá para ficar sem. Não dá, com certeza não. Para quem já está nesse meio de se comunicar através do WhatsApp, não tem como. Tem que se comunicar através de outros. Até quem não usa está sentindo os reflexos da suspensão. Comentário, só comentário por aí, eu escutei esse comentário por aí. A primeira vez que o aplicativo foi suspenso no Brasil foi em dezembro. Dessa vez, o juiz de Sergipe, Marcel Montalvão, determinou que por 72 horas, prazo que já está correndo, as empresas de telefonia suspendessem o serviço. E se caso as operadoras desrespeitem a decisão, elas estão sujeitas a multas no valor diário de R$500 mil. O aplicativo ele foi bloqueado pelo juiz via operadoras de telefonia, né? O juiz ele não teria mecanismo tecnológico para bloquear o aplicativo. Então ele foi lá e determinou às operadoras que suspendessem o funcionamento do WhatsApp nas suas plataformas. O que chama atenção na decisão desse juiz é que ele utilizou o bloqueio do WhatsApp como uma medida punitiva. Punição no judiciário é algo que se pode dar via sentença, acórdão, decisões definitivas. Então, na hora que você bloqueia um aplicativo ou determina o bloqueio de um aplicativo para punir uma empresa que supostamente não cooperou, você está se valendo do poder do judiciário, da força da caneta e dessa determinação para se digladiar com a empresa. Essa é a realidade. O que é que ele poderia ter feito? Ele poderia ter determinado ao WhatsApp que fornecesse certos dados sob pena de multa. Determinado ao WhatsApp que monitorasse certas comunicações sob pena de multa diária limitada a X. Isso ele podia ter feito. Na hora que ele bloqueia e diz, vou bloquear por 72 horas, isso tem um caráter punitivo, mostra que o juiz não teve a maturidade para entender que a ferramenta que ele utilizou para forçar a empresa a cooperar não é das melhores. É o mesmo juiz, a gente não pode esquecer, que determinou a prisão de um executivo também do mesmo aplicativo há alguns meses. Determinar a prisão de um executivo da empresa por não cooperar em tese com uma investigação desse gênero não seria talvez a melhor postura. Devido à medida, o Telegram, aplicativo semelhante ao bloqueado, informou que já tem mais de 1 milhão de novos usuários no Brasil. Mas o programa ainda não é tão popular assim. Enquanto nenhuma das operadoras entrar com recurso para tentar derrubar o bloqueio, o jeito é aguardar o fim do prazo e aí muita gente vai aderir ao bom e velho telefonema. Eita, gente, 72 horas de bloqueio e aí, claro, que muita gente, né, sofre as consequências com essa suspensão. Bom, e a coisa é bem séria, tá? Porque, olha, alguns usam a intenção do WhatsApp para finalidade de trabalho, né? É uma ferramenta muito útil. Alguns usam apenas mesmo para bate-papo. De certo, gente, que independentemente da finalidade, muitas pessoas dedicam horas do seu dia ali no aplicativo, né? Inclusive apresentam já alguns sinais de dependência. Olha, para a gente entender um pouco mais sobre essa dependência profunda e que momento a gente pode perceber que algo ali já está errado, a gente vai tratar mais sobre esse assunto recebendo aqui o nosso convidado já querido, psicanalista Rui Palhano. Chega aí, doutor Rui, um prazer lhe receber mais uma vez. Grande. Por favor, fique à vontade junto com a gente. Olha, inclusive nossa produção sofre a beça, viu, sem o WhatsApp, porque é o contato direto que nós temos com os nossos convidados, nossos entrevistados. Por favor, doutor Rui, fique à vontade. Muito bem, Carol. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, entender mais um pouco sobre essa relação, essa dependência que as pessoas têm atualmente com as redes sociais. De fato, é uma ferramenta muito útil, né? E que tem
podemos dizer, aproximado muitas pessoas. Sem dúvida. Né? É um elo muito forte, pessoas do mundo inteiro hoje podem estar conectadas em tempo real e poder ali atualizar suas conversas, enfim, independente da finalidade que você queira usar. Mas a gente sabe que é preciso ficar bem atento com esse uso exagerado. É ou não é um vilão? A grande questão está justamente aí, quer dizer, essa fronteira, né? Veja, não é à toa que um aplicativo que tem uma repercussão em 100 milhões de pessoas não é para qualquer um. É verdade. Então tem uma particularidade importante até nas relações humanas. E nessa contemporaneidade, nessa época em que a internet, que as redes sociais predominam nas relações entre sujeitos, um aplicativo como esse tem uma importância no dia a dia, uma importância e um significado de uma simbologia para cada um de nós. Quer dizer, não é só no pragmatismo, na relação de trabalho, relação afetiva, na formação de grupo, mas no cotidiano, de você saber das coisas, você se informar, você se inteirar e participar. Ou seja, afeta consideravelmente. Afeta profundamente, porque esse é um veículo, é uma forma atualíssima de você se comunicar. Não é uma coisa do passado, é uma coisa recente. Então você se vê impedido por uma decisão judicial de desfrutar essa prerrogativa, isso afeta emocionalmente as pessoas. Os limites da utilização disso de forma sadia é quando você utiliza o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo ou uma rede social para o seu crescimento. Se você não aplicar isso, se você não desenvolver essas atividades nesse sentido, aí você cai no terreno das dependências, que já é uma patologia. Já é uma utilização anormal, patológica, doentia, disfuncional desses aplicativos. Isso para Facebook, para WhatsApp, para as redes em geral. Quais são as características, por exemplo, que a gente pode afirmar de uma pessoa que já nitidamente apresenta sinais de dependência? Olha, a primeira coisa é que você vai sacrificando outros interesses em nome desse aplicativo. Então você deixa de fazer coisas que você fazia no dia a dia, a um passado ou no tempo comum, etc., e você vai deixando de fazê-lo para dar prioridade para esse aplicativo, para a utilização desse instrumento. É uma relevância a mais do que outros padrões que você utilizava no seu comportamento. Segundo, quando você se vê impedido de desfrutar, você entra numa síndrome de abstinência. Você fica irritado, impaciente, não se concentra, não dorme, fica impaciente, quer dizer, você começa a desenvolver uma característica de falta. Terceira característica assim, importante é que você progressivamente vai tomando conta daquilo. Isto é, as outras atividades que são importantes vai cedendo para o aplicativo passa a ser utilizado de forma exagerada. Antigamente, se você eventualmente utilizava, e você passa a utilizar às vezes o dia todo. Né? Então, o tempo que se dedica a ele... O tempo que se dedica é um elemento importante de diagnóstico. E um terceiro fator importantíssimo é que sem ele você não vive direito. Quer dizer, ele passa a ser, ele está incorporado fundamentalmente no teu cotidiano. Gente, então já estou um pouco enquadrada aí nessa... Porque realmente a gente sabe que mexe totalmente, bagunça a nossa rotina. Porque o WhatsApp você tem uma facilidade, inclusive isso era algo que eu queria falar. Tem pessoas que já tem uma certa dificuldade de comunicação, até por timidez, enfim, se sente um pouco incomodado de ou falar pessoalmente ou até mesmo ter de se expor a um telefonema. O WhatsApp também, ele pode camuflar um pouquinho disso, né? Todas as redes. Para todas as redes. Predominantemente o WhatsApp, porque é um instrumento que você não foca. Você não está no corpo a corpo. Você fala, mas parece que você não... Está distante. Né? Você tá diz distante. Aquilo que você não diz no cotidiano e nem na frente a frente com as pessoas. Da mesma forma com as outras redes. Tem gente que se esconde por trás do Facebook. Tem gente que se esconde atrás de todas as redes sociais aí. Essa condição acaba sendo identificada do ponto de vista psiquiátrico como a gente chama de comorbidade. São os tímidos, são os inseguros de si mesmos, são os carentes. São as pessoas que têm uma estima pessoal muito ruim, uma imagem corporal muito ruim, que não se revelam no cotidiano e no dia a dia entre as pessoas. Inclusive, você falou sobre essa questão da carência. Ontem eu até brinquei no meu Snapchat falando sobre isso, porque, gente, quer queira, quer não, você tá ali, tem vários grupos, né? Você acaba dando uma atualizada, tendo a oportunidade de estar ao mesmo tempo com muita gente, mesmo você estando sozinho. Isso. Conseguem perceber? Claro, isso daí também você meio que supre um pouco essa solidão, né? De uma forma... Supre aparentemente, porque no fundo essa solidão está disfarçada. É verdade. Ela acaba se disfarçando dessa forma, mas no fundo você continua sozinho e solitário. Né? Porque essas redes, por mais eficientes que sejam,
não são capazes de traduzir a afetividade, o corpo a corpo, o calor, a aproximação que deve existir entre os humanos. Essa função básica das relações humanas é que teriam que ser preservadas e não se priorizar as redes sociais. A rede social tem que estar a serviço disso. Ela não pode suplantar isso, que é o que está acontecendo. Aí é a fronteira entre doença e saúde. Se você utiliza as redes sociais para você buscar melhorar as suas relações humanas, é uma coisa. Se você suplantá-la por dificuldades, por problemas, por inseguranças, por temores, etc., aí você está mergulhado num problema aí que só Deus pode dar jeito. Agora, doutor Rui, o senhor é um profissional muito atuante, né? A gente acompanha seus artigos, também publicações de livros. Isso. Já existe algum estudo que, por exemplo, já faça uma projeção de futuro, a longo prazo, o que se usa exacerbado de redes sociais e tantos aplicativos, enfim, desse distanciamento, essa falsa sensação de aproximação, que na realidade mais parece um distanciamento entre as pessoas. O que isso pode acontecer a longo prazo? Olha, recentemente, a Organização Mundial da Saúde colocou como no rol das patologias humanas, que isso é editado de 10 ou de 20 anos, uma única transtorno relacionado com online, que são os jogos eletrônicos. Então você já tem dependentes, isso do ponto de vista médico, já existe uma doença chamada dependência de jogo eletrônico, já está classificado do ponto de vista médico. Algumas outras estão em processo de avaliação e de determinação da OMS, que são apegos excessivos por celulares, por redes sociais e por outros que não sejam, por exemplo, são esses apegos, por exemplo, apegos por músicas excessivamente, que você não consegue controlar. Ferramentas também, Ferramentas fazem também parte utilizadas nesse dessa grupo. Ainda Ainda não estão como enfermidades, ainda não foram classificadas. Mas estão a um passo. Mas estão a um passo. Agora, doutor Rui, acho que uma outra característica que a gente pode perceber é uma certa ansiedade, não? Esse tipo de você tá sempre à espera, tem gente que atualiza com constância, né, a sua rede social para verificar se tem alguma mensagem, se alguém ali está informando alguma coisa. Isso também desperta, não? Essa ansiedade excessiva? E já é produto, essa ansiedade já é uma disfunção, uma disfuncionalidade desse apego doentio. Quer dizer, não é ela que é um sintoma. É como se você tivesse, por exemplo, uma meningite e tivesse febre e dor de cabeça. A febre e dor de cabeça são sintomas da meningite. A ansiedade antecipatória, que é você ficar naquela expectativa do que é que vai acontecer e ficar sempre atento, já é produto de uma relação disfuncional. Quer dizer, isso já está, esse cidadão, essa pessoa já tem indícios de que está enfermo. Ele está enfermando, ele está adoecendo. Então já precisa ficar atento, já né? Se precisa você ficar atento. Já tem esse sintoma de muita ansiedade naquela espera, aquele momento de muita tensão, né? Se a mensagem chegou, se alguém lhe respondeu, se algum grupo falou alguma coisa. Porque tem gente que a gente vê que ativamente responde de imediato, tá sempre de prontidão. Então é preciso você já ficar atento a isso. Hoje, por coincidência, cedo, eu estive assistindo um programa de TV e uma das pessoas entrevistadas em razão desse cerceamento do WhatsApp, o repórter perguntou para a entrevistada: escuta, e agora sem o WhatsApp? Ela acabou minha vida. Essa foi a expressão que ela utilizou. Nossa Quer dizer, olha, acabou minha vida, você ouvindo distante, significa o quê? Que a vida dessa pessoa está nesse aplicativo. Vive em função, né? Então, essa certamente é uma doente, porque você pode usar de outros meios de comunicação sem ser pelo WhatsApp, embora ele fale. Embora seja até uma coisa ridícula, né? Uma decisão desse tipo, né? De você impedir que 100 milhões de pessoas tenham acesso a um instrumento de comunicação. Não, e o interessante é a gente ver a evolução da coisa. Dar um telefonema, na atualidade, já é uma coisa do absurdo. Passado. Isso. Porque realmente, com o surgimento dessa facilidade de você tudo, né, tá ali digitando, poucas pessoas já hoje se colocam numa situação de vou telefonar para fulano. Isso mesmo. Há pouquíssimos anos, isso já era uma coisa super moderna, né? Eu vou ligar para alguém, eu vou ligar para o celular de alguém. Hoje já está ultrapassado. Acabou. É a velocidade da coisa. Acabou. Agora, doutor Rui, me preocupa também, eu vejo que hoje muitas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, já estão imersos, né, nessas redes sociais, em especial nesse aplicativo que nós estamos falando, justamente desse momento de você estar ali nessa comunicação sempre de uma forma onde seus dedinhos nervosos é que fazem o seu papel e não mesmo esse contato face a face. Isso também já é uma coisa para nos chamar a atenção. Até que ponto vale a pena os pais que estão assistindo a gente já começarem a colocar seus filhos, de repente, para estarem conectados e estarem atuantes nessas redes?
redes? Olha, na realidade, quer dizer, isso é um problema gravíssimo, porque tem dois aspectos importantes. Primeiro, por despertar interesse, essa criança fica muito concentrada nesses instrumentos. E para o pai é importante. Quer dizer, ela vai ter muito mais tempo de poder se virar com outras coisas. Então, deixa o filho por lá. O outro aspecto é que essa criança, com essas afinidades muito precoces e prematuras, vão desenvolver precocemente essas relações doentias. Então, são candidatos a precocemente a desenvolverem relações afetuosas muito complicadas com relação Fora a vulnerabilidade, né? De repente, crianças você ali não tem já... controle nenhum. Não tem controle, eu também acho. Então, eu acho que se os pais tiverem um pouquinho mais de cabeça e juízo no lugar, é muito melhor que eles ponham esse filho no colo e dê carinho, dê proteção, conversem. Nós precisamos de conversa, o homem precisa de conversa. Sem conversa a gente se fracassa, não vai para frente. E não deixar, né, gente, que essas redes acabam distanciando a gente, fragilizando cada vez mais, né, as relações. Aí que dá a importância e a vantagem e o valor. Porque se você suplantar as relações humanas por redes sociais, aí a coisa está ruim. Aonde iremos parar? Onde iremos? Essa é a interrogação. Doutor Rui, obrigada mais uma vez pela sua Prazer presença grande, junto com a gente, tá? Carol, e parabéns obrigada pelo mesmo. programa. Obrigada. Imagina só, hein, gente? São 72 horas, agora que foram 24. Segura a onda. A gente vai pro intervalo, chega aí, tá de volta e é já já. Não sai daí, não.